Olá, o pessoal aí do grupo Biografias Bambuiense no Facebook e no YouTube. Nós estamos aqui com o nosso conterrâneo, Valdir Barbosa. Ele é jornalista, radialista e ele vai bater um papo com a gente aqui. Ô, Valdir, antes da gente começar, eu gostaria de pedir o pessoal aí que ainda não inscreveu lá no nosso grupo, no nosso canal, no YouTube, que faça isso, inscreva para que a gente possa ter mais espaço para mostrar mais e mais as coisas da nossa terra, do nosso conterrâneo, do nosso povo. Valdir, como foi a sua infância e juventude em Bambuí e o que você fez antes de trabalhar na Itatiaia? Ô Lindomar, um abraço a todos os conterrâneos de Bambuí, aos amigos dos nossos conterrâneos também que nos acompanham. Eu em Bambuí, a minha vida foi estudar. As 2 coisas que eu mais gostava, eu as pratiquei e estou praticando, né. Eu gostava demais de esporte, demais de futebol, e tinha um sonho de ser jornalista esportivo. E eu estudava no colégio agrícola, o técnico agrícola. Gostava muito do curso, mas porém eu tinha uma prioridade que era o jornalismo. Então eu resolvi mudar para Belo Horizonte e me dei bem, deu certo. Fiquei 17 anos na Rádio Itatiaia e depois fiquei quase 18 anos no Cruzeiro, mais um ano no Curitiba e voltei para praticar aquilo que eu também gostava, que é o trabalho do campo, né. Então hoje eu faço uma recria aqui na minha pequena fazenda para pelo menos custear aquilo que eu gasto e me divertir um pouco. É bom que a gente diga o seguinte: esse local que a gente está aqui, a fazenda do Valdir, essa paisagem deslumbrante aí atrás, é tudo terra aqui do Valdir, é dono desse pedaço aqui, esse latifúndio aqui é dele. Valdir, como repórter, você fazia a cobertura do Cruzeiro, inclusive nos jogos no exterior. Qual foi o grande momento que você cobriu do Cruzeiro, que você presenciou como repórter esportivo da Rádio Itatiaia? Quando você fala em latifúndio, é bom esclarecer, aqui são 50 hectares, senão você vai chamar sem terra para cá, viu. Tem esse detalhe aí, foi bom você esclarecer. Bom, nesse período meu de Rádio Itatiaia, eu participei de coisas muito interessantes do Cruzeiro. Por exemplo, as 2 Supercopas que o Cruzeiro ganhou em 92, 91 e 92, a Copa do Brasil contra o Grêmio em 93, e o marcante foi aquela decisão da Copa do Palmeiras em 96, quando o Palmeiras tinha uma super seleção e o Cruzeiro foi decidir a Copa do Brasil lá em São Paulo. A festa toda armada, as boates que receberiam o pessoal do Palmeiras já estavam reservadas, e nós chegamos lá e estragamos a festa. Até então eu era jornalista, e ali foi minha primeira e não, minha última cobertura como jornalista. Aí, logo em seguida, no fim do ano, eu já fui para o Cruzeiro. Esse jogo aí me deixou uma marca seguinte, eu estou lembrando aqui, Valdir, eu estava ouvindo o jogo numa rádio São Paulo, não sei por que, se não estava transmitindo, eu estava ouvindo o jogo. E eles tinham, parece que o Palmeiras fez um gol, e eles tinham o hábito de repetir o grito do gol. E eu pensei que o Palmeiras tinha feito um outro gol logo e o Cruzeiro ia perder o título. Valdir, você também fez cobertura da seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, no Pan-Americano. Como que era esse seu trabalho aí? É trabalho diferente de cobrir um time de futebol e cobrir uma seleção em um país exterior. O Lindomar é uma coisa, não muda muito. Ela é um pouco mais difícil, porque uma seleção brasileira, ela é muito visada mundialmente, né. E naquela época não tínhamos os recursos que hoje nós temos, a internet, por exemplo. O telefone celular eu fui conhecer em 1990 na Itália, mas nem coloquei a mão, só via, né. Uhum. E depois sim, já em 92 nas Olimpíadas de Barcelona, que consideradas as maiores da história, já uma tecnologia mais avançada. E a Copa do Mundo dos Estados Unidos também, as Olimpíadas de Atlanta, Pan-Americano de Mar del Plata,
Eram coberturas muito interessantes que me fascinava muito, porque você encontrava com o mundo reunido num só lugar, principalmente quando era uma Olimpíada. Hum. Parecia uma torre de Babel, o mundo inteiro e se comunicava. Todo mundo se comunicava, de uma forma ou de outra, falando ou não a língua, você se comunicava. E era muito interessante, uma coisa que me apaixonou muito. Eu tenho, assim, ótimas recordações, tenho saudades disso tudo, mas é coisa que já passou, É profissionalmente fase, né? passou, É né. fase, né? Não adianta você ficar rebuscando coisas, hoje tem outras pessoas com mais capacidade e Ou pra não, né? Ou é, não, tem mas mais recurso. é ter mais recurso, né. Mas eu sou muito grato ao futebol, ao jornalismo, que me deram uma vida profissional muito legal, muito boa, e eu não tenho reclamação a fazer. Uma vida profissional de sucesso. E você também trabalhou um tempo na televisão, né? O programa Minas Esporte. É muito diferente, Valdir, fazer televisão do que fazer rádio? Não, não há muita diferença não. A televisão, ela tem a questão da imagem, né, e você se posiciona de uma forma um pouco diferente. Mas, ali você se acostuma a tudo. É muito interessante a televisão, porque naquela época a Band era o canal que mais pegava, mais tinha retransmissão no estado de Minas Gerais. E tinha um programa com muita força, que era o Minas Esporte naquela época. Então foi muito marcante para mim também. E simultaneamente na Rádio Itatiaia, quer dizer, eu estava em 2 canhões, Uhum. né. É. E foi muito interessante profissionalmente, me cresceu muito. E eu tenho saudade da televisão. A televisão se agora com a minha nova renovação profissional, com o agronegócio, a televisão é uma coisa que eu não deixei ainda de tirar da minha reta não, pode ser. Qualquer hora aparece aí fazendo um programa de televisão. Ou participando de alguma coisa, né. Eu gosto muito de televisão também. Valdir, uma curiosidade minha é o seguinte: você trabalhou como repórter e depois como diretor do Cruzeiro e até lá no Curitiba, você trabalhou com vários técnicos. E hoje, até no Brasil, hoje tem não sei se é um modismo, o que que é, de treinador estrangeiro. Mas nós tivemos aqui no Brasil vários treinadores muito competentes. Você trabalhou com muitos deles. Eu gostaria de saber, como repórter ou mesmo como diretor, qual que era o mais difícil de trabalhar? Qual que era o mais marrento desses treinadores? Olha, inclusive a gente se tornou, vamos dizer, amigos. Eu frequentei a casa dele e é um camarada que muita gente não gosta. Ele é realmente meio marrento, é o leão. Mas ele tem uma vantagem muito grande. O ex-goleiro Emerson Leão. Exatamente. A vantagem do leão, e eu gosto de trabalhar com gente assim, ele fala na lata, ele não deixa para depois. O que ele tem que falar com você, ele fala. Eu acho isso muito interessante, porque não se fala por trás, ele fala pela frente. E isso desagrada muita gente, a mim não. Talvez tenha sido esse o motivo de eu me relacionar bem com ele. Agora ele é marrento, Marrento. É sincerão. é Se sincerão, tiver de falar, ele fala na bucha. fala na bucha. Valdir, saindo aí da Itatiaia e da Band, você foi ser diretor de futebol e outras funções no Cruzeiro, depois no Curitiba. Você deixou de ser estilingue e passou a ser vidraça. Teve muita diferença? Você sentiu essa diferença? Veja bem, eu não senti tanta diferença, porque o convite para assumir montar a diretoria de comunicação do Cruzeiro foi feito pelo Perrella em 1995. E naquela época eu acreditava no presidente e não acreditava muito no futebol, como profissão. Então eu fiquei 2 anos observando, a partir daí, como seria o meu comportamento se algum dia eu aceitasse aquele convite e ele voltasse a ser feito. Fiquei 2 anos, olha, bom, acho que para atender bem o jornalista tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E quando ele me chamou pela segunda vez, já em 96, no final do ano, eu estava preparado para isso e voltei. Ah, claro que você tem algumas dificuldades sendo vidraça, né, porque você tem todo tipo de pessoa que
que quer te atrapalhar e não tem Puxar o nenhuma tapete, né? não quer construir, criticar construindo, sabe. Uma crítica É destrutiva. para destruir. Então, mas eu tive uma navegação muito boa entre essas pessoas, algumas tivemos alguns arranca-rabos, mas ficava por ali também, não tinha prosseguimento. Acho que na somatória foi boa a minha participação, foi muito bom para mim, eu aprendi muito, ser Viajou tolerante. muito também? Viajei, eu conheci 42 países, nessa trajetória toda. E vou te dizer que talvez em 30 ou um pouquinho mais, eu fui mais de 2 ou 3 vezes. Então eu tive condição Isso naquela aí época. já na fase de diretor de futebol, na parte diretiva do futebol. Com a Rádio Itatiaia eu viajei muito, né. Uhum. A América do Sul toda, fui na Europa e também as 2 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas, era muita coisa. E também entrei no vôlei, no mundial de vôlei na Itália, e eu viajei muito, e com o Cruzeiro eu viajei muito mais. Até porque teve um momento que eu fui nomeado diretor de futebol internacional. Então eu rodava esse mundo para todo lado. Para tentar contratações e venda de jogadores. E fortalecer a imagem do clube, né. E o Cruzeiro era muito requisitado lá fora para viagens, para convites para jogos internacionais, para conhecer outros clubes. Torneios, né, na Espanha. Torneios na Espanha. Esses torneios na Espanha, eles foram um pouco antes da minha chegada, porque depois o calendário do futebol brasileiro mudou. Eu cheguei aí algumas vezes na Europa, Suécia, que eu me lembro, Alemanha, Holanda, em torneios de futebol sub-20, que aí você tinha que ir vigiar o jogador, porque era um perigo você perdê-lo lá, né, para Hum, empresários que não tinham escrúpulo. uhum. Então eu sempre ia. Mas isso aí me deu um conhecimento de vida, um conhecimento cultural, uma coisa assim que escola nenhuma me daria. Foi um Sabe. crescimento Um profissional crescimento, extraordinário. assim, extraordinário. Você fazer naturalmente comparações daquilo que é lá fora, num determinado país, na sua vida normal, você compara sem perceber que está comparando, né. Entendi. Ter o conhecimento específico do que é, por exemplo, a Rússia, né. É interessantíssimo. Japão, onde eu estive 3 vezes e em cada vez no mínimo 15 dias, você conhece uma cultura totalmente diferente, você aprende muito e traz muita coisa para o Brasil, que você Uhum. aplica aqui, né. É. No seu dia a dia, Foi um bom educação, aprendizado. ótimo aprendizado. Aldir, você teve muito tempo lá no Cruzeiro, cobrindo o Cruzeiro como repórter, depois como um profissional lá do Cruzeiro. Agora você não está mais ligado ao Cruzeiro, nenhum laço profissional. Mas você continua cruzeirense, torcedor do Cruzeiro. E o Cruzeiro, nesses últimos 3 anos, passou por maus momentos. Para mim, acho que vai ficar marcado, porque coincidiu aí com o centenário do Cruzeiro. Foram 3 anos difíceis demais. Como que você está vendo o Cruzeiro agora, voltou para a Série A, vai disputar a Série A, mas um time ainda em formação, um time ainda que não passa muita segurança para o torcedor. Como que você está vendo aí esse Cruzeiro agora que voltou depois desse turbilhão que aconteceu na vida do Cruzeiro e dos cruzeirenses? Ô Lindomar, o cruzeirense vai ter que ter muita paciência, porque a coisa não se resolve num toque de mágica. A dívida é pesada e o Ronaldo ainda não conseguiu o patrocinador que ele esperava, né. E está para chegar uma nova liga de futebol brasileira, a coisa caminha bem, isso vai dar um reforço financeiro aos clubes, mas só que esse reforço entra e ele tem que ser direcionado praticamente para o futebol, porque os outros clubes vão aplicar o dinheiro no futebol. Se no Cruzeiro não se aplica, você tecnicamente se torna inferiorizado. Isso. E aí é um perigo tremendo. E não adianta querer trocar os pés pelas mãos, porque tem que pagar, a dívida tem que ser paga, e, mesmo ao longo do tempo. O Ronaldo tem que trabalhar para ter um patrocinador, e eu acho que ele vai ter um parceiro, um futuro próximo. O Pedrinho do Supermercado BH,
já tem 20%, né, Da SAF? da SAF. Ele não tem ainda oficialmente, mas o Ronaldo pegou com ele, me parece que 130 milhões emprestados, e deu como garantia de pagamento 20% da SAF. Dos 90 que ele tem? Dos 90 que ele tem, 10 são do Cruzeiro, né, associação, ele deu 20. E eu não vejo nenhuma possibilidade de você tirar do Cruzeiro nos próximos anos 130 milhões para fazer um pagamento de uma dívida, de forma nenhuma. Já tem outras para serem quitadas mais antigas. Então, na hora que finalizar o prazo, o Pedrinho pode optar pelos 20%. Eu creio que ele vai optar. Ele vai ser um sócio do Ronaldo. E aí, se precisar de mais dinheiro, logicamente ele coloca mais e chega num percentual de sociedade que ele vai ter que ter o direito de mandar também, né? Vai ser muito difícil o Ronaldo carregar isso aí sozinho, não é fácil, porque o futebol não é uma coisa lucrativa. Você ganha, às vezes, muito dinheiro num determinado ano, quando você ganha muitos títulos, mas para isso você teve que fazer investimentos, você tem outras despesas, é muito complicado. No Brasil é muito complicado, porque o torcedor, a imprensa, eles não dão trégua. Se você não estiver disputando o título, você não vale nada. Então, essas pressões de invasão de campo, invasão de centro de treinamento, isso não ajuda. Isso só atrapalha, você desequilibra a administração do time e muitas vezes o dirigente, para tentar se ver livre daquela pressão, ele faz besteira e larga para o outro pagar, né? Uhum. Aí, mas tem que ser firme. Como é que você vai ser firme sozinho? Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Na hora que tem uma questão complicada com a torcida, a polícia não te dá retaguarda, a imprensa não te dá retaguarda, ninguém te dá retaguarda, você fica sozinho no meio deles. Tem que resolver os pepinos sem ter um apoio para resolver essa situação. Exatamente, dependendo, você pega torcidas como do Flamengo, Corinthians, e até do Cruzeiro e do Atlético, a do Cruzeiro recentemente invadiu a Toca da Raposa com o Ronaldo e tudo, Uhum. né? Esse povo não tem freio. E você que vai freá-los no peito, uma pessoa só? Não dá conta. Não dá, tem que ser uma coisa coletiva, uma coisa que tenha consciência global das pessoas. E a torcida aí tem muita importância. Ela pode ajudar e às vezes até atrapalhar. Concordo perfeitamente. Eu acho que a pressão, quando é demais, ela não resolve nada. Isso aí, as pessoas têm que ir lá, têm que pressionar. Não adianta, se o cara já está desequilibrado, você mete uma pressão em cima dele, Aí é que derruba mesmo. porque você tem uns que suportam, É, né? E até crescem. Mas a grande maioria se afasta, é. né? Aldir, atualmente, vamos mudar agora o tom aqui da nossa entrevista. Atualmente você está ligado ao agronegócio. Voltou para a Rádio Itatiaia, participando lá do Jornal da Itatiaia e outros programas voltado para o agronegócio. Você também agora é fazendeiro aqui em Mambuí, tem aqui um minifúndio, vamos corrigir aí, né? Um minifúndio, 50 Hectares. 50 hectares, criador de gado Nelore, Nelore. Então, eu gostaria que você falasse agora dessa nova atividade sua, como alguém ligado ao agronegócio, pôr na mão na massa, como alguém do ramo mesmo, e também do outro lado, fazendo os seus programas e a sua coluna na Rádio Itatiaia. Ô Lindomar, eu quando comprei aqui, primeiro que eu queria estar na minha terra de volta, né, não morando definitivamente, mas que pudesse estar aqui pelo menos de 15 em 15 dias, e é o que acontece. Eu quando comprei, eu nunca pensei em ganhar dinheiro com fazenda, porque não é fácil. Você tem que ter uma propriedade um pouco maior, muito bem equipada, e aí você demanda tempo, demanda empregado, e eu não tenho mais saco para isso. Então eu faço uma recria aqui que para mim, pelo menos esse ano agora nos últimos 2 anos não deu nada, né. Uhum. Boi, você tem que torcer para empatar, e às vezes nem dá direito para empatar. Mas a minha intenção é simplesmente pagar as despesas que eu tenho aqui, eh, pagar a minha carne e minha cerveja que eu venho para cá, eu adoro um churrasco, e a gasolina de ida e volta. Se tiver isso tudo pago, tá tudo bem, não precisa mais dinheiro não. A fazenda tem que ter uma dedicação diferente, tem que ter
uma coisa muito profissional, moderna, não adianta querer fazer hoje amadoristicamente que dança, não vai, não vai. Você vê agora o que está vivendo muitas pessoas que plantaram soja, plantaram milho, mesmo criando gado, fizeram investimentos, foram fazendo investimentos aí em cima daquele lucro que estava chegando, né, e de repente a coisa despenca, É. né. Então tem muita gente hoje muito apertada. Tem muita volatilidade nesse mercado. Muita volatilidade. É um mercado legal, bacana, interessantíssimo, vai crescer, continuar crescendo. O que se passa hoje é um momento. Tem o problema da globalização, né? O que está acontecendo aqui tem repercussão e influência do mundo todo. Tem, do mundo todo. Se Deus quiser, acabando essa guerra, tudo vai normalizar, porque eu acho que a guerra, ela destemperou mais o processo do que a pandemia. O agro com a pandemia, ele funcionou normalmente, ninguém tinha medo de pandemia no agro não, É claro. né. Uhum. Agora, a guerra complica, porque, de repente diminui a exportação de milho, diminui a exportação de A óleo de. Ucrânia é uma grande produtora agrícola, né? Eles chamam a Ucrânia de cesta de pão da Europa, pela produção de trigo, a maior produtora de trigo. Então quando você bloqueia isso, nós temos uma produção de trigo quase autossuficiente, daqui a 2 anos é autossuficiente. Mas o mercado, o trigo é commodity, o trigo é do mercado internacional, o trigo é dólar. Então se desencadeia na Europa, o dólar aqui vai lá em cima, o trigo nosso sobe, o nosso pão vai subir, É. né. Tem reflexo aqui na nossa economia. Exatamente. E assim é a soja, assim é o milho, que hoje estão lá embaixo, e deixando muito produtor em situação difícil, mas é aquele negócio. É momentâneo, vai passar. Não, vai passar, isso aí vai ser nós estamos nesse momento num realinhamento de preços, porque aqueles preços que estavam vigorando há um ano atrás, totalmente estratosféricos e fora da realidade. Você vê que hoje a carne bovina baixou muito pouco, mas ela se estabilizou, pelo menos dá Parou condição. de subir. Parou de subir, ela dá condição do camarada prever o quanto ele pode comprar de carne no mês que vem, né. A carne de frango está num preço legal, a carne de porco também, né. O arroz subiu, mas estacionou, o feijão às vezes vai, mas está dando condição de muita gente a maioria comer, então isso é importante, né. O milho caindo, o fubá cai, né. É alimento, né? É alimento. Então, isso nós vamos ter um realinhamento de preço que está acontecendo agora. Nunca mais teremos arroba de boi a R$ 340. Estava bem exorbitante, né? Você comprava, um bezerro quase que é o preço de um garrote, É. né. E a questão da agricultura principalmente, quando houve aquele bloqueio de fertilizantes lá na Rússia. Uhum. E nessa aí, aquela visita do Bolsonaro salvou a agricultura brasileira, porque o Putin mandava, fertilizantes para cá à vontade, navios em fila nos portos para descarregar fertilizante. Só que o preço foi lá em cima. O mercado não perdoa. Desregulou o preço. Desregulou, chegando até aumento de 1.300%, de 300%. Muito alto. Né, Muito. você tinha a fertilizante de R$ 350 o saco, passou para 1.000, 1.100, Muito, muito caro. né. E o que que aconteceu? Muita gente estava capitalizado pelas boas safras anteriores, comprou para a safra do meio para a safra do ano passado, comprou para a safrinha, comprou e abasteceu. O fertilizante caiu de preço, a soja foi lá embaixo, o milho foi lá embaixo, quer dizer, como é que paga isso agora? Desequilibrou. Desequilibrou tudo, mas vai reequilibrar. O agro brasileiro não para, ele chegou num ponto que ele não tem mais volta, não tem jeito. Então tá aí uma boa para quem tem experiência no ramo, que está ligado aí, está dando aí boas esperanças para o nosso produtor, o agronegócio do Brasil, de Minas Gerais e de Bambuí. Ô Valdir, eu te agradeço aí, foi um bom bate-papo, um excelente bate-papo aqui nesse local agradável, na sede aqui da sua fazenda.
Eu te agradeço muito por esse nosso bate-papo. Desejo a você muito sucesso na sua caminhada aí, agora como alguém ligado ao agronegócio, lá nas suas atividades, na rádio, na sua coluna, e que você possa estar sempre lembrando aí de Bambuí. É claro, você é bambuiense, a gente sabe que você não esquece, e está sempre lembrando aí da gente aí, e sempre presente aqui na nossa terra, marcando a sua presença. Eu te agradeço muito e gostaria que você desse aí a sua consideração final. Ô Lidiomar, eu que agradeço ter essa oportunidade de conversar com tanta gente da comunidade bambuiense, principalmente aqueles que estão fora. E muitos que eu conheço, né, e que há tempos eu não os vejo. E pelo menos agora temos um contato por aqui. E te prometo, eu não sou muito ligado à rede social, mas agora eu estou aprendendo com minhas filhas. E já vou fazer a minha inscrição no canal e vou acompanhar e vou participar dos bate-papos com os bambuienses ausentes. Muito obrigado, Valdir, e aproveita aí a deixa aí e convido quem ainda não inscreveu no nosso canal no YouTube, faça a inscrição, porque a gente quer crescer também lá no YouTube e a gente conta aí com a participação de todos. Então, muito obrigado e até a próxima sexta-feira com o nosso resgate da história de Bambuí. Até lá.